Fim de semana no Autódromo do Estoril, os campeonatos nacionais Mobile de Fórmula 4. Dois campeonatos, um para carros com motores de 1800 cm3 e outro para monolugares motorizados por 1600. As provas deste fim de semana foram disputadas em duas mangas de 8 voltas cada e com um pequeno intervalo quando apenas se podia mudar de pneus. Gonçalo Gomes, Rosário Sotomayor e os Swift Minister foram os conjuntos em destaque nesta prova inaugural ao dominarem os treinos e as duas corridas. Entre os pilotos dos 1800, na luta pela vitória de só Carlos Azevedo incomodou Gonçalo Gomes. Contudo, o jovem piloto de Coimbra, ao longo das 8 voltas ao traçado, garantiu confortável avanço. Mais atrás, Francisco Sandi Castro, Pedro Vaquinhas e Carlos Borges lutavam pelo terceiro lugar, que acabaria por ser alcançado pelo piloto jornalista. A segunda manga foi mais emotiva. Dada a partida, Carlos Azevedo assumiu o comando e conseguiu distanciar-se de Gonçalo Gomes. No entanto, o piloto do Swift soube anular a desvantagem e na travagem no final da reta da meta, já na última volta, passou Azevedo para terminar por escassos centímetros como vencedor. O terceiro classificado foi de novo Francisco Sandi Castro. Na luta com Sandi Castro estiveram Pedro Vaquinhas, de novo, e João Barbosa, o melhor dos estreantes neste campeonato 93. Entre os pilotos dos 1600, Rosário Sotomayor não teve oposição. Depois do melhor resultado nos treinos, a também piloto jornalista dominou por completo as duas corridas, deixando o segundo classificado, Nelson Basto, a alguns segundos de distância. As duas primeiras provas do Nacional de Fórmula 4, com Gonçalo Gomes e Rosário Sotomayor em plano de evidência, ao vencerem respectivamente esta dupla jornada do campeonato com os carros de 1800 e 1600 cm3. Gonçalo Gomes obteve a pole position para a prova de abertura do Campeonato Nacional Móvel de Fórmula 4. Gomes dividiu a primeira linha da grelha com Carlos Azevedo, enquanto Rosário Sotomayor, com o sétimo tempo, era a primeira dos concorrentes ao campeonato de 1600 cm3. Na largada, Gonçalo Gomes foi o mais rápido e assumiu o comando da prova. Seguiam-se Carlos Azevedo, Miguel Vilar, Carlos Borges, Pedro Vaquinhas e Francisco Sandi Castro. Em pista estavam 24 monolugares para um programa de duas corridas ao estilo do Campeonato Alemão de Turismo. Ainda no decorrer da primeira volta, com Gonçalo Gomes na liderança e Carlos Azevedo no segundo posto, Miguel Vilar despistou-se e perdeu o terceiro lugar. Gonçalo Gomes continuava no comando e ia aumentando gradualmente a sua vantagem sobre Carlos Azevedo. Francisco Sandi Castro era terceiro, seguido por Pedro Vaquinhas e Carlos Borges. Rosário Sotomayor liderava o campeonato de 1600. Esta foi a primeira prova dos novos nacionais de Fórmula 4. Dois campeonatos distintos, cujas corridas se disputam ao mesmo tempo. O campeonato aberto aos fórmulas com motores de 1800 cm3 e 16 válvulas e outra competição reservada aos concorrentes que ainda utilizam os antigos 1600. Na categoria superior comandava Gonçalo Gomes e mais atrás Carlos Borges procurava ganhar o quarto lugar a Pedro Vaquinhas. Borges acabou por ultrapassar Vaquinhas e seguiu no encalço de Francisco Sandi Castro, o terceiro classificado. Na liderança dos 1600 continuava Rosário Sotomayor, mas um grupo de 4 pilotos lutava pelas posições imediatamente a seguir. De entre estes, Nelson Basto levava a melhor, seguido de perto por Manuel Fernandes, José Pedro Fontes e Miguel Rodrigues. A meio da corrida, que tinha um total de 8 voltas, o resultado final, em relação aos dois primeiros lugares, estava mais do que estabelecido. Gonçalo Gomes, que mantinha o comando desde a largada, nunca viu a sua liderança ameaçada por Carlos Azevedo. O interesse da prova centrou-se então na luta pela terceira posição. Carlos Borges já conseguira ultrapassar Francisco Sandi Castro e detinha o terceiro posto, enquanto Pedro Vaquinhas seguia no quinto lugar. Os três rodavam muito próximos e na penúltima volta trocaram de posições mais uma vez. Sandi Castro conseguiu finalmente garantir o terceiro posto ao passar Carlos Borges. Pedro Vaquinhas também ultrapassou Borges, mas o piloto do Vector recuperou e ascendeu à quarta posição, seguido por João Barbosa. Rosário Sotomayor foi sempre a primeira do campeonato de 1600, com Nelson Basto na segunda posição e Manuel Fernandes em terceiro. Foi com a vitória para Gonçalo Gomes que terminou a primeira corrida dos nacionais de Fórmula 4. Os concorrentes entraram nas boxes para um intervalo de 15 minutos que podia ser aproveitado para mudança de pneus e acertos de afinação. O reabastecimento era interdito. Uma inovação que permitiu disputar duas corridas na mesma tarde é exemplo do que sucede em outros campeonatos europeus.
Um relógio, instalado no final das boxes, indicava o tempo disponível de permanência naquela zona. A grelha de partida para a segunda corrida foi estabelecida de acordo com a classificação obtida na primeira prova. Assim, Gonçalo Gomes voltou a largar da pole position e Carlos Azevedo foi novamente o segundo. Quando o semáforo verde se acendeu, Gomes assumiu a liderança, seguido por Azevedo, Francisco Sandicastro, João Barbosa e Pedro Vaquinhas. Nos primeiros metros de corrida não se registaram quaisquer alterações na classificação geral e os pilotos entraram na reta interior pela ordem de largada. Mas Miguel Rodrigues, um dos concorrentes ao campeonato de 1600, já procurava recuperar alguns lugares e foi obrigado a fazer uma travagem mais forte à entrada para a parabólica. Lá na frente, Gonçalo Gomes mantinha-se na primeira posição, seguido por Carlos Azevedo. Francisco Sandicastro era terceiro e João Barbosa, um estreante neste campeonato de 1800, ocupava o quarto lugar. Na segunda volta, Carlos Azevedo ultrapassou Gonçalo Gomes e ascendeu ao comando da prova. Azevedo manter-se-ia na liderança até à penúltima passagem pela reta da meta. Mais atrás, Francisco Sandicastro tinha que se defender dos ataques de João Barbosa e Pedro Vaquinhas. À entrada para a parabólica interior, Barbosa tentou ganhar um lugar, mas a manobra não resultou. O piloto Van Diemen despistou-se, entrando na escapatória. Apesar de ter conseguido voltar à pista, João Barbosa caiu para o sétimo lugar. Mais tarde recuperou e terminou a corrida na quinta posição. Rosário Sotomayor liderava, como sempre, o campeonato de 1600, seguida por Nelson Basto e Miguel Rodrigues. Carlos Azevedo mantinha-se no comando desta segunda prova do Nacional de Fórmula 4, mas Gonçalo Gomes já diminuíra a desvantagem que o separava do piloto da Van Diemen. Gomes era, entretanto, o concorrente mais rápido em pista, obtendo a melhor cronometragem da corrida. E na última volta, Gonçalo Gomes ultrapassou Carlos Azevedo e ganhou-lhe o primeiro lugar. Mas Azevedo não perdeu o contacto com o monolugar do líder da corrida e os dois primeiros entraram na reta da meta lado a lado. Quando foi baixada a bandeira de xadrez, Gonçalo Gomes ganhou por escassos centímetros. Um final muito animado que conferiu o terceiro lugar a Francisco Sandicastro e a vitória nos 1600 a Rosário Sotomayor. Tardou, mas finalmente consegui. Foi difícil, não foi fácil. A primeira foi mais fácil porque, pronto, meti-me logo no meio dos 1800 e aí consegui acompanhar o andamento deles, ótimo. A segunda já foi mais difícil porque tive a luta do Nelson, o Nelson estava a andar bem, até que me consegui depois afastar um bocadinho e consegui descansar um bocadinho, mas não foi fácil. Isto é muito importante para ti porque eu sei que tinhas dificuldades com patrocínios, não é? É extremamente importante. Estas duas vitórias hoje asseguraram a minha presença na próxima prova, porque se assim não fosse a coisa era bastante complicada. Foi ótimo, foi o que eu acho que foi um início em cheio. Correu-me bastante bem esta prova, principalmente a primeira manga. Na segunda tive mais problemas, o Azevedo esteve sempre à frente, que eu só consegui passá-lo na última volta, mas acho que fiz uma boa prova. Gomes e Sandicastro terminou mal. Após o sinal de partida, Carlos Azevedo e Miguel Vilar assumiram o comando da corrida, seguidos por Gonçalo Gomes e Sandicastro. Miguel Vilar, no entanto, seria penalizado com 1 minuto por alegada falsa partida, terminando a corrida no quarto posto. Não tardaria, no entanto, o piloto do Swift a chegar ao comando. A luta entre Gonçalo Gomes e Carlos Azevedo, com Sandicastro na expectativa, proporcionou grandes momentos de emoção. As trocas de posição sucederam-se até à última volta, momento em que os dois monolugares se tocaram. O acidente deu-se na reta interior do circuito, acabando por afetar também o carro de Sandicastro, que não teve hipóteses de fugir ao embate no Van Diemen de Carlos Azevedo. Com os três principais protagonistas fora da corrida, a vitória coube ao jovem João Barbosa, secundado por Pedro Vaquinhas e Carlos Borges. Para Rosário Sotomayor, novo triunfo entre os concorrentes ao Nacional de 1600 cm3. Azevedo obteve a pole position para a corrida do Campeonato Nacional Móvel de Fórmula 4. Azevedo dividiu a primeira linha da grelha com Gonçalo Gomes, enquanto Rosário Sotomayor era a mais rápida dos concorrentes ao campeonato de 1600 cm3. Na largada, Carlos Azevedo foi o mais rápido, seguido por Miguel Vilar e Gonçalo Gomes. No final da reta da meta, Vilar ganhou o segundo lugar a Gonçalo Gomes, mas o Colégio de Comissários Desportivos penalizou o piloto do Van Diemen por falsa partida. A
Assim, na primeira volta, Carlos Azevedo liderava, Miguel Vilar estava no segundo lugar, ainda sem saber da penalização, seguido por Gonçalo Gomes. Mais atrás, Rosário Sotomayor trava forte e José Pedro Fontes despista-se, entrando na escapatória do circuito. Carlos Azevedo continuava na frente do pelotão, enquanto Gonçalo Gomes se aproximava de Miguel Vilar. Francisco Sandi Castro vinha logo atrás do piloto do carro número 6. Na reta da meta, com Azevedo no primeiro lugar, Gomes tentou ultrapassar Miguel Vilar. O piloto do Swift aproximou-se do seu adversário e, na travagem para a curva 1, ganhou-lhe uma posição. Assim, Gonçalo Gomes ascendeu ao segundo lugar, muito embora esse posto já lhe pertencesse, em virtude da penalização sofrida por Vilar. Francisco Sandi Castro era ainda o quarto em pista. Mais atrás, seguiam os concorrentes ao campeonato de 1.600 cm3. Rosário Sotomayor liderava esta competição, seguida por Nelson Basto. Entre os dois, rodava José Pérez, que concorre ao campeonato de 1.800. Na terceira volta, Gonçalo Gomes colocou-se ao lado de Carlos Azevedo e arrebatou-lhe o comando da prova. Esta foi a primeira de uma longa série de trocas entre os dois líderes da corrida. Logo a seguir, foi Azevedo quem recuperou a liderança, deixando Gonçalo Gomes no segundo lugar. Na mesma altura, Francisco Sandi Castro ganhou o terceiro lugar a Miguel Vilar. Estas classificações mantiveram-se durante 3 voltas, mas a meio da corrida, Gonçalo Gomes voltou a ultrapassar Carlos Azevedo e regressou à liderança. Rosário Sotomayor continuava a comandar a classificação reservada aos concorrentes ao campeonato de 1.600, Nelson Basto ocupava a segunda posição e Miguel Rodrigues era terceiro. À entrada para a nona volta, Carlos Azevedo assumiu novamente o comando desta terceira prova do Nacional de Fórmula Ford. Gonçalo Gomes era o segundo classificado e já tinha averbado a melhor cronometragem da prova, obtendo a volta mais rápida ao Autódromo Fernanda Pires da Silva. Azevedo manteve-se no primeiro lugar, seguido por Gomes e Sandi Castro, mas na penúltima volta, na reta interior, os dois primeiros tocaram-se e ficaram fora de prova. Francisco Sandi Castro vinha logo atrás e não conseguiu evitar o embate, ficando também arredado da competição. Assim, com a desistência dos primeiros e com a penalização de Miguel Vilar, beneficiou João Barbosa, que passou a ocupar o comando da corrida. Pedro Vaquinhas subiu ao segundo lugar, seguido por Carlos Borges e Rosário Sotomayor. Os últimos metros da corrida, com João Barbosa a preparar-se para averbar a sua primeira vitória no Nacional de Fórmula Ford e Pedro Vaquinhas à procura do seu melhor resultado dos últimos tempos, um segundo lugar. Chegar em primeiro, nunca pensei nesta corrida, muito menos quando ia na quinta posição. Eu, quando cheguei ao fim, ainda vi o Miguel Vilar à minha frente, que eu vi os outros 3 despistados. Joguei ter ficado em segundo, mas ouvi dizer que ele teve um minuto de penalização e cheguei assim ao primeiro lugar. Fórmula Ford, onde não conseguiu terminar a prova devido a um despiste, Gonçalo Gomes desforrou-se na corrida de Braga, a obter o melhor tempo nos treinos, a volta mais rápida na corrida e a respectiva vitória. João Barbosa obteve o segundo melhor tempo nos treinos e ficou a 8 décimos de segundo do mais rápido. Depois classificaram-se Francisco Sandi Castro e Carlos Borges na segunda linha. E na terceira linha da grelha de partida ficou José Pedro Fontes e Carlos Azevedo. Gonçalo Gomes não deixou o seu crédito para mãos alheias e após a partida assumiu o comando, levando atrás de si João Barbosa, a Carlos Borges, que ganham lugar a Francisco Sandi Castro e Carlos Azevedo. Na luta pelo melhor lugar entre os concorrentes que participam com carros equipados com motores Ford 1600, Rosário Sotomayor ocupava o primeiro posto, 7º lugar na classificação geral. Com um andamento muito forte, Gonçalo Gomes rapidamente ganhou alguma vantagem sobre João Barbosa. Um pouco mais atrás, Francisco Sandi Castro tentava recuperar a terceira posição a Carlos Borges. Entre os 1600, Nelson Basto ganhou um lugar a Fernando Catelli e passou para o segundo lugar atrás de Rosário Sotomayor. Na frente da corrida, Gonçalo Gomes continuava a aumentar a sua vantagem sobre o segundo classificado. Nelson Basto, 8º na geral, segundo entre os 1600, aproximava-se rapidamente de Rosário Sotomayor. No campeonato reservado aos carros com motores 1800 cm3, Sandi Castro mantinha a 4ª posição à frente de Carlos